E aí, pessoal, tudo bem? Novamente, né? Depois a gente explica o que que rolou aí, mas sejam muito bem-vindos. Para começar, vamos se apresentar aí, Luiz e Pedro. Vamos lá. Olá todo mundo, galera que está assistindo ou ouvindo a gente. Muito prazer, eu sou o Luiz, eu sou pesquisador de UX. Estou aqui gravando também pela segunda vez, depois o João vai dar detalhes aí. A nossa conversa aqui sobre Research Ops, na companhia tanto do João quanto do Pedro, que são dois colegas aí já de longa data. Eu faço pesquisa para UX, comecei minha carreira trabalhando com pesquisa acadêmica, depois migrei para o universo do Product Design, e hoje eu sou focado em fazer pesquisa dentro de Product Design no Isaac, que é uma plataforma de gestão financeira para escolas privadas de educação básica. Mas já passei por alguns lugares, muito por e-commerce, passei pela Centauro, passei pela Nuvem Shop, fiz bastante freela e por alguns lugares aí, juntando experiência com pesquisa. E hoje, além do meu trabalho na empresa onde eu tô, eu também me ocupo ajudando em informações, tanto mais no formato de bootcamp, mas também informações no formato de mentoria, para conseguir contribuir com a comunidade. Então, super feliz aí pelo espaço, João. Super obrigado. Boa, pegando o gancho então, prazer todo mundo, eu sou o Pedro, é, muita gente me conhece já aí das redes sociais, me aventuro criando conteúdo e aprendo muito fazendo isso, inclusive, para mim é uma grande escola, onde eu me exponho e aprendo com todo mundo, então estou pelo Instagram, pelo LinkedIn também. Já conheço o Luiz há um bom tempo, né, como ele bem falou, então estou muito feliz de estar do lado dele. E estou muito feliz pelo convite. Aí, João, muito obrigado também para falar desse assunto que eu acho que une nós todos aqui, né, que é Research Ops, mas não o básico, né, de Research Ops, porque já tem bastante conteúdo por aí, a gente falar um pouquinho, é, colocar outras pitadas de conhecimento dentro desse mundo. Então, estou bem feliz de estar aqui. Bom demais, bom demais. Comenta aí um pouquinho sobre a tua marca lá, o Research Pro. Bora. Bom, gente, a Research Pro é minha empresa, na verdade. A gente tem 3 frentes de atuação ali dentro. Eu gosto de chamar de educação, consultoria e mentoria. Assim como o conhecimento, quando a gente repassa ele, a gente acaba aprendendo mais, né? Ensinando. Eu acredito muito nisso e tento fazer isso através de alguns conteúdos, cursos, consultorias para empresas voltadas para a estruturação de time de pesquisa. Também presto algumas projetos de pesquisa mais estratégicos, né, com desafios maiores, desafios que envolvem marca, que envolvem estratégia, que envolvem grandes decisões de produtos e serviços, e mentoria, que é algo que eu espero nunca perder, esse contato com as pessoas, porque é muito, muito gratificante ter contato com outras pessoas e, né, ver a evolução delas, saindo de um ponto A e indo para um ponto B. Então, estou muito feliz aí, várias pessoas que já passaram conseguem ter um resultado, né, até além do que a gente esperava, e isso me move pra caramba, assim. Bom demais, show de bola. E pessoal, é o seguinte, agora pra gente dar continuidade no papo, vocês têm que no mínimo dar um like. Porque é a segunda vez que a gente tá gravando aqui. Na primeira tentativa houve um probleminha aí de conexão e todo mundo topou aqui, tá aqui de novo, pra entregar esse conteúdo de qualidade pra vocês, viu? Então, já solta o dedo aí no like. Bom demais. Recadinho, enfim, pra quem tá acompanhando aí os episódios, eu já comentei nos outros, né, que tem um presentinho aí pra essa temporada aí. Tem um presentinho pra vocês, vocês que acompanham esse conteúdo. Basicamente é um cupom de desconto para a próxima turma do Bootcamp, que o Luiz, inclusive, vai ser instrutor lá, facilitador e mentor, tá? Só que não é só isso, tá? Quem utilizar esse código que tá na descrição, que é bônus 10, vai ter acesso a um material adicional ao PPR Canvas, que é uma ferramenta que está gratuita lá no site, todo mundo pode acessar ela e tudo mais. Porém, esse material ele vai ser um material exclusivo e um material adicional ao que vocês vão ver no Bootcamp, tá? Então, para quem realmente quer acelerar os resultados ali, tem um guia de bolso para
entender estratégias do dia a dia ali e tudo mais, é só usar esse cupom, tá? Para quem já se inscreveu, não fica chateado, você também vai ter acesso, só que eu preciso saber quem é, né? Então, me chama no LinkedIn, manda uma mensagem, comenta aqui no YouTube, dizendo que você já tinha feito a inscrição, mas que também quer esse bônus. Então, tá tudo certo. Beleza. Então, pra gente iniciar, pessoal, como de costume, vamos conversar um pouquinho sobre maturidade dos profissionais, das empresas, sobre a disciplina aí de Research Ops? Bora. Antes da gente começar a falar disso, eu tenho duas coisas para compartilhar. Primeiro, volta e pega o cupom para aproveitar, né? Porque todo mundo gosta aí de um descontinho. Então, se você está aqui e ainda não pegou, vai lá, volta lá e pega. E segundo, vocês precisam saber como que eu, Luiz e João estávamos na primeira gravação. Eu estava usando uma camiseta branca, Luiz fala como que você estava e João também fala como que você estava. Eu acho que você também estava de preto, né, João? Era um azul marinho quase preto, hein? É Cara, eu acho isso. que muito provavelmente estava de preto. Agora eu não tenho certeza absoluta, mas acho que tava. Os três aqui estão super uniformizados como designers, né? Todos de preto, mais minimalistas. E teve um evento que aconteceu na primeira gravação, que foi o doguinho do Luiz entrando. Vamos ver se vai acontecer de novo, né, Luiz? Gente, provavelmente vai acontecer, galera que tá ouvindo agora, vocês vão, quando estiver falando, assim, de repente vai acontecer um latido supersônico, tá tudo certo aqui em casa. É só a minha doguinha, só pra vocês ficarem sabendo, ela é muito bonitinha, uma hora ela aparece aqui. Genial. Vamos lá, então. João, fiquei muito feliz com a sua primeira pergunta, né, porque é algo que a gente fala, a gente conversa, né, ali individualmente, com colegas ou em grupos de WhatsApp, então é uma maneira legal da gente abrir essa discussão com mais gente, né? Então, já aviso que o meu posicionamento pode estar viciado para minha bolha, e eu começo respondendo falando justamente de bolhas, assim. É, Acho que essa resposta pode variar dependendo de quem for responder ela para você, tá? Na minha bolha, eu faço um exercício de furá-la, né, muitas vezes, de conversar com outros profissionais de empresas pequenas, grandes, equipes de UX pequenas e grandes, que também é diferente. A maturidade da empresa pode ser diferente da maturidade do time, mas, via de regra, para mim, as organizações brasileiras hoje estão com um nível de maturidade baixo-médio, relacionado a Research Ops, né, que são as operações de pesquisa. Até explicando assim o Research Ops para todo mundo, basicamente eu gosto de explicar é como se fosse o backstage da pesquisa. Então, tudo que precisa acontecer para que o Luiz, o João, cheguem lá, entrevistem as pessoas ou enviem um questionário. Então, todo esse aparato, esse mecanismo que precisa rodar ali nas engrenagens. Então, ó, para mim tá baixa média. Não sei, Luiz, você concorda, discorda? Cara, eu concordo com a categoria baixa média, assim. Eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente apartar essa discussão da discussão do momento de mercado que a gente está vivendo, que é um momento muito diferente do que a gente vivia, por exemplo, lá em 2020, onde a gente via uma crescente, né, não só da disciplina de UX como um todo, mas das especialidades de pesquisa, de writing. A gente via, por exemplo, designers focados em design system, isso era super comum. E aí isso trazia, né, um momento, assim, né, uma velocidade de amadurecimento que era bacana de ver, e a gente está vivendo um momento de mercado em que isso regrediu um pouco. Então, eu acho que a gente já chegou a viver um momento de maturidade, no geral, ali mais de médio para cima, talvez. Mas a gente regrediu um pouco. Eu lembro que lá em 2020, 2021, bombava bastante de comunidades, né? Surgiu a comunidade de Research Ops Brasil, por exemplo. A gente via muito aí esse exercício de pessoas fazendo artigos, tentando elaborar um pouco mais de disciplina, compartilhando como se fazia nas suas empresas. E hoje a gente vê isso um pouco menos. Então, eu acho que eu diria de médio para baixo, mas eu acho que essa maturidade, no geral, né, no nível Brasil, ela já foi um pouco mais avançada do que ela é hoje. Acho que a gente teve momentos aqui nos últimos meses, né, de layoffs em que a gente viu muitas pessoas, por exemplo, que trabalhavam nessa especialidade não podendo mais trabalhar nessa especialidade, né? Então, às vezes, essa função que é o Research Ops, a gente vai elaborar melhor aqui, ela passou a ser distribuída nas pessoas que fazem projeto, né? A pessoa que faz o projeto e ainda pensa no backstage, né? Que foi como o Pedro definiu. Então, isso acaba se tornando mais comum, e eu vejo que é um passo para trás, né? Na maturidade.
é um passo para trás em eficiência operacional quando a gente pensa no fazer projeto de pesquisa. Concordo com a categoria médio para baixo, mas eu quis fazer esse disclaimer de que a gente poderia ter sido médio para alto, né? A gente já foi médio, a gente deu um passinho para trás. E até um ponto legal da gente refletir assim, sobre isso, a própria Nielsen Norman Group diz que nos 6 estágios de maturidade ali de UX, a maior parte das empresas, quando passam do nível 4, que vai até o 6, elas não conseguem se manter no 4 ou ir para o 5 e se manter no 5, em geral o 6. Então, quase que acontece eu posso subir, mas é muito difícil eu me manter, né, ali por N razões, né, às vezes até do mercado, como a gente está vivendo e por aí vai. Então, eu faço essa alusão, faço essa comparação, na verdade, com o que você trouxe, e eu tenho algo mais para jogar na mesa, que eu acredito que se a galera entendesse melhor o que faz um especialista de Research Ops, ou a que essa disciplina se dedica, ela seria a última a ser demitida. Só soltei aqui. Faz super sentido, cara. Ela é uma discussão que ela se torna um pouco mais fácil de fazer quando a gente pensa que todo mundo quer ser mais maduro, né? Não existe aquela pessoa que fala assim, não, eu acho que eu tô no nível 2 e já estou maduro o suficiente, né? Todo mundo tá querendo evoluir, todo mundo quer aumentar a sua maturidade e tal. Mas essa questão da maturidade, ela é uma questão muito contextual, né? Envolve o mercado de tecnologia, envolve a organização das empresas, envolve como as empresas veem o mercado daquele país naquele momento, né? Então isso envolve muitos outros fatores, né? Eu concordo com isso que o Pedro falou no final, porque quando a gente pensa no Research Ops, né, em toda a disciplina de Ops, a gente fez um pouquinho desse papo recentemente, busca a eficiência operacional, né? Busca olhar para a operação de como se faz alguma coisa, independente de ser research ou qualquer outra coisa, e pensa como que eu posso ganhar eficiência operacional nisso. Então, se a gente pensar no sentido de eficiência financeira da empresa, né, economizar em custos, faz muito sentido a gente, na verdade, empoderar as disciplinas de Ops para conseguir ganhar isso lá na frente. Só de isso não ter essa visão, né, já mostra que a gente está de médio para baixo. Então, eu concordo com a categoria e com o ponto aí do Pedro. Não deixaram nada pra eu acrescentar. Falaram tudo, principalmente essa parte aí do final. Cara, isso até muitas vezes me deixa um pouco bolado, assim, chateado, né, das empresas não entenderem. Eu acho que um dos sintomas, né, do layoff é exatamente isso, a má gestão operacional e a má gestão também do departamento como um todo, né. Então, essas disciplinas de ops realmente estão ganhando holofote por causa disso. O alto crescimento aí das empresas, equipes gigantescas, né, contratação, um monte de gente. E, cara, vira um caos, né, não adianta. Então a gente tem que estar, essas disciplinas vieram para realmente ajudar nisso. Enfim, só vou chover no molhado aqui, fala aí, ô Pedro. Oi, João. Somando ao que você falou, assim, aqui se atribui, né, vamos falar aqui as claras, essa desvalorização, que a gente vem vendo, assim, né, que, pô, a galera está sendo demitida, vamos falar demissão em massa mesmo, que é o que está acontecendo e o que aconteceu, assim, mas não só uma má gestão, tá? Tenho experiência e sei de casos aí nessas mentorias, alunos que me trazem, que nem sempre o problema está na má gestão. Pode ter uma gestão incrível, né, numa diretoria incrível, com um olhar super antenado a boas práticas, a inovação, etc. Mas a empresa não está num bom momento, né, para isso acontecer. E aí é o que eu falei lá no início, né, que eu acho que é legal a gente falar. A empresa pode estar com uma maturidade baixa, né, o caixa pode estar no vermelho ali, mas tem uma boa equipe de design. O que acontece? A empresa voltou com o modelo presencial. Vou pegar outro caso. Desenvolvedores começaram a sair da empresa porque não querem trabalhar presencialmente. Vão trabalhar para fora. Se uma empresa de base tecnológica, né, não tem força de desenvolvimento, de engenharia,
o que vai acontecer com uma equipe de design que pode ser muito boa? Né? Ela vai ser extinta, não tem o que fazer. Para que eu vou fazer as telas? Né? Para que eu vou fazer as pesquisas? Para que eu vou melhorar alguma coisa se não tem ninguém para codar ali? Então, acho que tem muitas coisas aí envolvidas que... Então, assim, concluindo, a profissional de Research Ops poderia estar fazendo um excelente trabalho, mas algumas coisas são alheias, tá? Pelo menos na minha visão, assim, não sei se vocês concordam ou discordam de mim, mas algumas coisas são alheias. Isso não justifica, tá? Não justifica e acho que não é desculpa para sempre colocar a culpa no outro. E aqui é uma pessoa que sempre traz a culpa para si, assim, eu tenho esse benefício e esse problema ao mesmo tempo, né? A gente tem que lidar com essa dualidade. Não sei o que é que vocês acham aí. Sim, cara, faz todo sentido, assim. Na verdade, o que eu mais conheço foram casos de pessoas que estavam fazendo trabalhos excepcionais nas suas empresas e por motivos externos aconteceu aí a demissão em massa. Então, tem todo um arranjo macro, a nível macro, que acontece e que a gente está submetido a esse contexto. E isso, infelizmente, traz a nossa maturidade mais para baixo, né? A gente volta a discutir questões que a gente tinha a sensação de que já haviam sido esperadas no passado. A gente volta a discutir, eu acho que isso é cíclico, isso infelizmente vai fazer parte. Mas eu acho que cabe muito a gente mesmo, acho que o Pedro fez uma provocação muito boa, que eu tomei para mim, assim, recentemente, de sobre como eu, né, que sou um profissional, trabalho com Research Ops, há alguns anos, e que tenho alguma experiência, como eu estou conseguindo ajudar a elaborar, né, esse mercado, como eu estou conseguindo comunicar para as pessoas, para outras lideranças, talvez de outras empresas, de que o trabalho que eu faço ele tem um impacto direto no negócio, eu consigo medir isso e que isso funciona, para que essa pessoa também consiga investir e aí sim a gente conseguir mudar a lógica do cenário que a gente está. Acho que é uma provocação excelente e que eu me pego pensando aí sempre, Pedro. Você alugou um triplex aí na minha cabeça. Ai, cara, aí acho que foi o Pedro mais da autorresponsabilização, assim, quando a gente trocou essa ideia. Daria para essa pessoa, para esse profissional que foi demitido, ter feito outras coisas? Com certeza, como tudo na vida. Daria para ter feito mais reuniões, daria para ter feito mais workshops, daria para ter feito algum projeto, case, para chegar até o CEO, por exemplo, enfim. Mas vai saber, né? Tanta coisa aí que a gente, quando passa, a gente olha para trás e fala, poderia ter feito tal coisa, assim. Então, acho que é legal a gente analisar todas as óticas. E aí o Luiz, só puxando uma parada, João, desculpa, eu tô falando aqui pra caramba, mas vamos lá. O Luiz falou essa parada de talvez a gente esteja em uma fase de evolução, e eu acredito na evolução, tá? É pronta disso, né? O bootcamp de vocês, cara, já ajuda um pouco nisso, né? Que a gente cria esse awareness nas pessoas. Por exemplo, cursos ajudam nisso também, então por isso que eu sou bastante embaixador. Mas o que está acontecendo, assim, é que essas decisões que estavam na mão de especialistas de Research Ops agora estão lá com Product Designers. E essas pessoas não, querendo ou não, assim, elas não têm esse conhecimento específico para conseguir criar todas as táticas e estratégias ali. Então, o que eu tenho percebido é uma galera diferente, um público diferente se interessando por isso, porque está sendo cobrado por isso, mesmo não sendo função específica deles e delas, assim. Então, é meio que quase um desespero, né? A pessoa de Research Ops saiu, deu problema aqui em alguma coisa, de alguma ferramenta, ou o contrato com a empresa que a gente faz recrutamento acabou e eu não sei qual escolher. Exemplo, peguei exemplos básicos aqui, né? Então, assim, acho que é uma reação em cadeia. O que a gente está vendo agora é isso, acho que um pouco desse desespero. Boa, esses ciclos aí que a gente vive, vocês, enfim, falaram super bem. Mas pegando pontos que vocês trouxeram aí, eu vejo duas óticas, né? A ótica da empresa e a ótica do profissional. Então, quando a gente fala realmente da maturidade da empresa, enfim, vocês explicaram bem, né? Acontece esses fatores externos.
Mas agora falando pela ótica do profissional, vocês mantêm ainda aquela escala de médio para baixo? Cara, eu acho que sim. Vou começar respondendo aqui, vou te dar o benefício para você pensar, tá, Luiz? Vamos lá, o que está na minha cabeça aqui agora. Depois que o Luiz falar, eu posso discordar de mim mesmo, mas vamos lá. É, Cara, eu acho que sim, continua aí médio-baixo, muito por conta disso que eu falei. Acho que o público está mudando, assim. Pessoas que nem faziam ideia do que era Design Ops, do que era Content Ops, do que é Research Ops, estão sentindo a necessidade de correr atrás desse tipo de conhecimento. E se elas não tiverem esse conhecimento, vai ficar difícil para elas se manterem onde elas estão e crescerem ali dentro, porque a empresa está buscando isso delas. Se isso é certo ou errado, acho que é uma outra discussão, né? Porque uma vez que a gente não tem os especialistas, alguma coisa vai ter que ser feita. Quem vai fazer? Né? Os generalistas. Vamos ser bem honestos aqui. Alguma coisa vai ter que sair do papel. Então, essa galera está se vendo desesperada e por essa galera estar mais dentro aí e participando de cursos, iniciativas, palestras, enfim, eu acho que a gente tem um grande caminho ainda para letrá-las, né? Ajudá-las a entender de fato o que é Research Ops, que não é só facilitação de recrutamento, que não é só repositório, por aí vai. O que você acha, Luiz? Cara, eu vejo parecido, mas eu chego numa conclusão um pouco diferente, assim, para ser honesto. Porque eu vejo que esse momento de involução, né, que você comentou, do mercado, eu acho que ele força a gente como profissionais a nos adaptar, né? Então, muita gente que está dentro das empresas, essas pessoas que estão nesse momento de desespero, elas estão entrando num túnel que elas vão sair maiores do outro lado. Então eu vejo que é um momento doloroso, tá? Eu não estou justificando, não estou falando que é bom, é um momento doloroso, eu vejo da mesma forma, mas eu acho que isso vai fazer com que a gente, enquanto profissionais, consigamos nos reinventar de alguma forma. Aí eu vejo isso de um jeito positivo. Poderia acontecer de uma forma menos dolorosa? Sim, poderia. A gente poderia aqui criar um cenário em que essa evolução acontece. Mas isso aqui é um momento de adaptação mesmo. Então, eu acho que a gente, enquanto profissionais, estamos seguindo, evoluindo a nossa profissão. Eu acho que a partir de agora a gente vai começar a pensar cada vez mais qual que é o impacto nosso nos negócios. A gente vai ter que justificar cada vez mais nossos números e os nossos investimentos. Eu vejo daqui, depois que a gente passar nesse momento, né, mais tenebroso, a gente conseguindo articular melhor isso com lideranças. Eu vejo que isso é possível, mas isso está sendo a custo de um momento doloroso de involução no mercado, né? Se a gente quiser continuar florescendo, né, a gente precisa continuar amadurecendo individualmente. Eu penso muito na minha própria prática, por exemplo. Então, quando eu penso o que era fazer pesquisa lá em 2021, em que se tinha um mercado muito bombando, né, muita produção de conteúdo e tal, eu vejo que a minha prática hoje ela está muito mais madura, porque eu precisei conseguir comunicar a pesquisa para stakeholders muito diferentes, eu precisei justificar a necessidade de pesquisa em cenários diferentes. Então, isso me evoluiu. Acho que as pessoas que estão passando por esse momento são pessoas que vão sair do outro lado muito mais maduras, assim, com certeza, mesmo que do outro lado a gente esteja num nível mercado equivalente. Faz sentido? Faz, cara. Você me abriu um pensamento aqui, que partindo do pressuposto que UX designers, product designers precisam fazer pesquisa é inerente ao processo de construção, né? E que researchers têm que fazer pesquisa porque já é a especialidade. Se essas pessoas conhecem Research Ops, Design Ops, etc., elas ficam mais conscientes, é muito que eu acredito, tá? E conseguem amarrar muito melhor os projetos delas, assim. Elas param de ser a famosa pastelaria, né, para ter mais criticidade e conseguir saber o que elas vão entregar de fato, se vai impactar, se não vai, se vai ficar preso no repositório, se vão clicar para ali, se não vão, quais são as métricas e por aí vai. Então, acho que isso também diferencia, né? O researcher que só sabe fazer pesquisa, o que já é gigante, tá? Já é um grande trabalho e tem profissionais incríveis fazendo isso, do researcher que faz pesquisa e entende o backstage, né? Tá no front e tá no back. Então,
é o que eu acredito. E tem product managers, outros profissionais aí dentro da tríade de tecnologia e product design que buscam esses conhecimentos também. Assim, eu tenho alunos que são gerentes de produto, que quando eu pergunto por que eles estão estudando Research Ops, eles falam, cara, eu preciso entender isso aqui. Não faz sentido eu não entender isso daqui. Eu não vou atuar, não vou ser especialista, mas eu preciso entender isso aqui. Para eu não pedir nada aleatório, né, para o meu time de research, sabe? Para ser um gestor melhor, assim. Então, com certeza deve ter PMs aí também junto com vocês lá no Design Ops Lab, ou pessoas muito específicas de uma área que estão querendo expandir, né? Vocês entraram num ponto que eu acho que uma das grandes oportunidades que a gente tem agora de evolução, né, de evoluir como profissional, apesar do momento estar sendo turbulento, né, mas a gente tem a oportunidade aí de realmente virar a chave e pensar em negócio. Eu acho que quem perceber isso agora, eu acho que agora vai ser realmente um pegar no tranco, né? De que, enfim, no fim do dia é negócio. Ao invés da gente ficar, enfim, se martirizando e achando desculpas, né? Indo mais a fundo na disciplina de Research Ops mesmo, assim, nos artefatos e tal, do dia a dia, é, qual a diferença, assim, do profissional que atua só com pesquisa, que já é uma especialidade, né, o researcher já é um especialista, para o profissional de Research Ops? Você já, né, quem ouviu aí já pegou algumas coisas, né, que vocês citaram, mas entrando um pouquinho mais a fundo, assim, né, no aspecto da disciplina, assim, de colaboração do researcher especialista para o profissional de operação, né? Perfeito. Cara, vou tentar sintetizar aqui a diferença e a gente pode elaborar junto, assim. Quando eu penso em pesquisa, no fazer pesquisa, normalmente a imagem que vem na cabeça das pessoas é eu sair da empresa e fazer pesquisa, virtualmente, né? Sair da empresa e fazer pesquisa com quem está fora, normalmente com clientes ali, normalmente com usuários do seu produto. Então, a pesquisa ela é feita em projetos, né, em que eu saio de casa e volto para casa com aprendizados para compartilhar com o meu time. Quando eu penso em Research Ops, eu estou pensando em algumas pessoas fazendo pesquisa ao mesmo tempo, algumas pesquisas sendo feitas ao mesmo tempo, e aí eu vou me perguntar como que eu otimizo o processo de fazer pesquisa. Quem participar do nosso bootcamp lá do Design Ops Strategy vai ver que eu vou comentar muito sobre isso, assim, sobre como que a gente pode enxergar a pesquisa como um projeto. Então, até pegando um pouco a oportunidade para falar do conteúdo que eu vou levar, a gente precisa primeiro, como Research Ops, né, o que faz a disciplina dos Research Ops? Primeiro vai entrar no detalhe da pesquisa para entender do que é feito uma pesquisa, né? O que é preciso para uma pesquisa acontecer. Precisa acontecer um olhamento, precisa acontecer uma decisão, precisa acontecer um momento de ir a campo, um momento de sintetizar esses aprendizados, um momento de compartilhar. Precisa de Research Ops vai entender como que é o processo de fazer uma pesquisa na empresa e depois vai entender como que eu facilito quando N pesquisas dessas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, resumindo, a pessoa pesquisadora ela faz projeto da porta para fora e comunica da porta para dentro. A pessoa de Research Ops ela olha a equipe que faz pesquisa. Então, ela pesquisa também a equipe que faz pesquisa, não só pessoas que têm o título, né, de UX Researcher, mas designers, PMs e todo mundo que faz pesquisa e vai entender como que ela melhora a experiência dessas pessoas. De um certo modo, a gente consegue pensar no Research Ops, né, essa pessoa que trabalha com Research Ops, como também um designer de experiência, né, um designer de experiência de fazer pesquisa. Então, essa é a diferença. O público-alvo, né, da atuação é diferente. Enquanto no Research o público-alvo é o cliente, né, o usuário de fora, do Research Ops é a pessoa que faz pesquisa. Então, é uma cadeia, né. Então, o Research Ops funciona como um catalisador ali do processo de fazer pesquisa. Faz sentido para vocês, Pedro? Isso aí? Cara, faz. Você trouxe uma definição muito importante, né? Que foi ancorada ali, ficou mais famoso por conta da Kate Tozzi, né? Que é o People Who Do Research, basicamente, que no português seriam pessoas que fazem pesquisa, PQFP, é, justamente porque, cara, todo mundo pode fazer pesquisa, né? Algumas pessoas vão saber fazer, outras não, mas todo mundo pode. Concordam? Né? Então, todo mundo pode fazer uma pesquisinha, um projetinho, mas nem todo mundo pode fazer uma pesquisona, um projetão. Então, tem essa divisão aí e o desafio está justamente nisso, né?
Até convido a galera que está escutando, assistindo a gente aqui, a refletir quem coleta dados de usuários e de clientes na sua empresa, com o objetivo de tomar alguma decisão. Todas essas pessoas, querendo ou não, estão fazendo algum tipo de investigação, né, de pesquisa. Elas estão trazendo conhecimento para dentro de casa. Como que isso está conectado? Né? Você sabe quais são todas as pessoas? Não sabe? Então, essa inteligência, né, esse mecanismo precisa funcionar. E aí, no direto à pergunta do João ali sobre as diferenças, eu gostei muito do que você falou, Luiz. E aí eu queria trazer uma comparação para ficar ainda mais claro. Vamos pensar numa peça de teatro. Né? Ali a gente tem os atores que estão no palco, né? A plateia que está batendo palma, ou vaiando, dependendo do conteúdo. Mas atrás do palco, atrás das cortinas ali, tem muita coisa acontecendo. E que se não acontece, não gera nenhum aplauso do outro lado. E se acontece errado, acontecem as vaias. O que é um filme sem um roteiro bom? Né? Lixo, total. A gente vê vários aí. Que tinham um potencial muito grande, com estrelas incríveis de Hollywood, etc., mas não dão certo. Né? Em streaming acontece isso demais. A comparação é a mesma. É como se fosse um teatro, né, onde os usuários ali estão fazendo parte disso, estão assistindo a gente, ou os stakeholders são a plateia. E a gente tem os atores sendo pesquisadores e pessoas que fazem pesquisa nos seus níveis, alguns com papéis maiores, outros com papéis menores. E por trás ali das cortinas a gente tem essa especialidade aí de Research Ops. Arrisco a dizer que essa comparação pode ser feita com todos os ops, tá? Vamos pensar sobre isso. Eu sei que tem muitos ops por aí que eu não me dediquei, mas arrisco a dizer que sim. Cara, eu acho muito boa essas analogias, assim. Eu gosto pra caramba. Por vários motivos. Primeiro, porque a gente consegue explicar para pessoas que não entendem o que a gente faz de uma maneira que elas entendam, que é o mais importante. E o segundo que eu gosto mais é que ajuda a gente a pensar no que significa o sucesso da nossa própria disciplina. Vamos lembrar que a gente está inventando a disciplina conforme as pessoas vão perguntando para a gente o que você faz, né? A gente vai criando e definindo ao mesmo tempo, que são disciplinas muito novas. A metáfora que eu gosto muito de usar, a analogia que eu gosto muito de usar, que inclusive eu uso no Bootcamp com o João, é de self-service. Eu comento que, tipo assim, antigamente, quando você pensa no modelo de produção que veio lá da Revolução Industrial, inglesa, século XVIII, a gente pensa numa linha de produção em que tem uma pessoa que pega um produto em um determinado estado e ela entrega num outro determinado estado que é sempre igual. Ela sempre recebe esse produto de uma forma e sempre entrega de uma outra forma, sempre igual, para conseguir produzir em escala. O que acontece no nossa forma de produzir, na forma do designer, né, de produzir, ou do pesquisador? Nunca é a mesma coisa. O problema que ela pega de um lado não é o mesmo formato do problema que ela vai pegar daqui a 2 meses, quando ela pega um outro problema, e a forma com que ela entrega também já não é a mesma. Então, esse formato de pensar em operação ele fica um pouco diferente, e eu gosto muito do modelo do self-service. Quando eu penso no self-service, eu penso assim, uma pessoa que ela entra num restaurante self-service, ela tem um prato e uma fome, né? Aquilo, né? A pessoa tem um prato e uma fome, e uma quantidade de comida ali disponível. E ela, baseado no apetite dela, ela vai decidir o que ela vai colocar no prato. Então tem aquela pessoa que vai colocar só salada, tem aquela pessoa que vai colocar arroz, feijão, farofa. O Research Ops, ou qualquer outra pessoa de Ops, é a pessoa que está lá na cozinha, lá atrás. Que vai. Aquela equipe de cozinha ali que tem uma nutricionista, tem uma pessoa de cozinha e tal, que vai se perguntar, poxa, o que é aquela comida que a maioria das pessoas precisam pegar? Ou qual é aquela comida que a maioria das pessoas pegam, por exemplo, arroz. Pô, arroz é bastante, né? Todo mundo vai pegar arroz com alguma coisa. Então elas vão se preocupar em fazer um arroz numa quantidade para que as pessoas consigam se servir, sabendo que sempre vai ter alguém que vai ter um apetite um pouco diferente, que vai pedir, por exemplo, você pode passar para mim um pouquinho mais desse bife aqui? Será que tem como você fazer esse omelete dessa forma? Então vai ter que ter ali uma manipulação, um manuseio ad hoc, né, que a gente fala, tipo, caso a caso, mas que o objetivo é que a grande maioria do prato ali seja um prato que seja pré-pronto. A pessoa pega, se serve e vai. Isso ganha agilidade do que chegar a primeira pessoa e falar assim, eu quero um prato de arroz, feijão e salada. E aí a pessoa de cozinha lá atrás vai fazer o arroz, feijão e salada.
Aí próxima pessoa, agora eu quero um frango, a pessoa vai fazer um frango. Então a gente consegue otimizar a produção, né? Esse novo formato de produção, que é um formato diferente do que a gente via aí nas décadas, séculos passados. Então eu gosto muito de dizer essa analogia para pensar no que é o sucesso, né? O que é uma cozinha de self-service eficiente, que atende bem, né? A pessoa que vai num self-service, qual que são os construtos que ela usa para avaliar aquele lugar, que ele é bem, ele é bom, se eu vou voltar aqui, né? Compensou ter vindo. E aí eu consegui usar a mesma analogia para voltar para o meu trabalho. Então eu gosto muito desse paralelo da realidade e essa analogia que a gente ajuda. Eu não tinha pensado no teatro ainda, eu acho animal, vou depois refletir, Pedro. Eu também não tinha pensado no self-service. A Kate Townsend tem uma comparação parecida aí em restaurante. Mas especificamente nisso eu não conhecia. Essa você não tinha me contado ainda, Luiz. Gostei demais. E aí, só para fechar esse pensamento, assim, eu acho que fazendo esse exercício a gente começa a, vou dizer, valorizar, mas a entender as funções que para algumas pessoas, para ficar mais claro, eu chamo de funções invisíveis, que são aquelas que a galera assim não sabe que está rolando, mas precisa rolar, sem ela vai tudo para água abaixo, assim, né? Então, da mesma maneira, acho que agora, Luiz, se alguém entrava num restaurante só pensando ali na comida e tal que tá pegando, acho que agora ela vai pensar na galera que tá atrás. E isso de pensar na galera que tá por trás ajuda a gente quanto sociedade. Não vou nem entrar muito nisso assim, mas entra nesse meio aí também, né, da gente entender que não é só o que a gente vê, tem muita coisa que a gente não vê que acontece. Bom demais. Excelente definição de operações como um todo, né? E pegando esse ponto aí de trabalho intangível, né? Como a gente mostra o progresso, né? O progresso barra sucesso dessa disciplina ali no dia a dia, né? E aí, enfim, isso envolve métricas e tal. O que que vocês olham particularmente? Boa. Uma das coisas que eu mais provoco, e aí times de design como um todo, tá? Mas podemos aplicar aqui a qualquer time. Então, se tem gente do marketing escutando a gente, pode ser totalmente aplicável. Galera que está escutando, que é, sei lá, de produto, também totalmente aplicável. Mas a minha primeira provocação é: o que é um bom trabalho, né? O que é um bom trabalho de design? O que é um bom design, né? E aí muita gente pode abrir os livros aí e me responder: não, peraí, o que é um bom design no seu contexto? Né? Em uma das empresas que eu trabalhei, um bom design, um bom projeto, uma boa iniciativa, era aquela que demandava o menor nível de esforço das pessoas. Ou seja, muito apoiada ali na simplicidade, intuitividade, facilidade para fazer as coisas. Então essa era a nossa resposta, né? Esse era o nosso objetivo, a nossa métrica de sucesso. Tá? E isso funcionava também para pesquisa. A gente queria onerar cada vez menos as pessoas envolvidas para conseguir fazer uma pesquisa bem feita. Então, em Research Ops, a pergunta que eu faço é a mesma: o que é um bom trabalho dentro desse backstage? Né? É um trabalho onde a gente economiza tempo de researchers, de pessoas que fazem pesquisa? É um trabalho onde a gente consiga economizar mais dinheiro, escolhendo ferramentas e a infraestrutura correta para as coisas acontecerem? É um trabalho onde a gente consiga engajar mais os stakeholders com o conhecimento que a gente gera? Como que eu sei que as pessoas estão engajando mais? Quantas pessoas clicaram, quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas levaram um conhecimento para um fórum diferente, quantas ideias foram tiradas do papel por conta daquele relatório que o Luiz, pesquisador, fez, e por aí vai. Então, eu acho que é legal essa pergunta, essa provocação, João, também para a gente desmistificar que, por ser um trabalho mais invisível, ou pelas equipes de pesquisa serem equipes que nutrem outras equipes com demandas, ideias e conhecimento, não é por isso que são equipes que podem deixar de falar de métricas, de resultado, né,
números, no final das contas. Dá para fazer. O que você acha, Luiz? Cara, eu acho que você foi no coração da pergunta, porque o João perguntou assim, o que que vocês fazem para medir o progresso, né? E é interessante porque às vezes a gente nem sabe o que que é o progresso, o sucesso, né? A gente fica ali tão no ímpeto de demonstrar ou de medir que a gente nem sabe se a gente está medindo a coisa certa, se a gente está indo para o lugar certo. Então, acho que a primeira coisa é criar um sistema de métricas. Eu acompanhar o trabalho, para eu saber se está bom ou se está ruim. Para eu saber daqui a algum mês se eu melhorei, se piorei. Então, essa é a primeira coisa. Criar um conjunto de métricas e ser consistente em relação a ela, né? Não adianta também criar um conjunto de métricas e daqui a um mês eu mudei, né? Então, criar um conjunto pequeno de métricas, uma coisa muito, muito simples e alinhada com as lideranças, de que as pessoas concordam que isso faz sentido, e fazer essa medida ao longo do tempo. Eu acho que essa é a primeira coisa, né? Então, primeiro tem um sistema de métricas. A outra coisa, pensando no sucesso de Research Ops, que está muito associado à eficiência, né? Então, o que que eu meço sempre aqui no time, tentando ser prático, né? Para conseguir demonstrar o sucesso de Research Ops. Primeira coisa é pesquisas por quarter. Então, se eu estou fazendo um bom trabalho de Research Ops de capacitar o meu time em relação a métodos e procedimentos de pesquisa, fazendo um bom trabalho em relação à plataforma de recrutamento, e estou fazendo um bom trabalho relacionado a capacitar o time a comunicar aprendizados, esse time ele vai fazer mais pesquisas. Então, olhar a quantidade de pesquisas por quarter, para mim, é um grande indicador. Que a gente vai tentando otimizar isso quarter a quarter. Né? Então, por exemplo, de Q1 para Q2, aqui no time, a gente dobrou a quantidade de projetos. Então, para mim, isso é um super indicador, significa que a gente está no caminho certo. E um outro indicador que, para mim, talvez seja o mais importante é tempo de projeto. Eu sei que cada projeto tem um timing diferente, né? Então, pô, tem um projeto ali que vai ter uma exploração qualitativa e em seguida uma quantitativa do mesmo projeto, que naturalmente ele vai ter mais tempo do que aquele projeto que é só uma exploração qualitativa. Eu sei. Mas o tempo por projeto ele precisa ser medido, né? Tipo, a gente precisa ter alguma ideia, pelo menos uma estimativa de quanto que a gente está demorando para fazer algumas etapas do projeto. Quanto tempo eu demoro para fazer um recrutamento de 15 pessoas? Essa pergunta ela pode não ter uma resposta exata, né? Tipo, tanto. Mas eu preciso ter uma estimativa. Até porque eu, como pesquisador e pessoa que está cuidando ali, gerenciando a parte de pesquisa, é muito comum que as pessoas chegam comigo e falam assim: ah, e aí, Luiz, poxa, eu preciso fazer uma pesquisa. Quanto tempo você acha que demora? Quando eu penso no Luiz ali de 2020, eu ia ficar horrorizado com essa pesquisa, né? Olha que absurdo, você está pedindo prazos, né? E normalmente a gente tinha muito isso. Mas hoje eu entendo a pesquisa como um projeto e que ela precisa ter um tempo estimado, mesmo que seja para a gente errar um pouquinho lá no final, mas que tenha uma estimativa. Então, conseguir passar essa confiança para o meu stakeholder também é uma métrica de sucesso. Então, medir o tempo por pesquisa, para mim, é um must. Né? Então, eu vou acompanhando essa evolução ao longo do tempo. Hoje eu olho para essas duas métricas, basicamente, porque elas vão me dar a sensação de quanto que eu estou conseguindo evoluir na minha plataforma, né? Estou indo para trás, estou indo para frente. Então, eu olho muito para esses dois números e eles vão me ajudar a saber o que tem que melhorar. Então. Cara, Quer cortar aí? Não, quero. Tô só pensando aqui porque o Luiz trouxe ali algumas métricas, algumas maneiras dele visualizar que são aplicáveis ao universo dele. Então, é importante a gente levantar essa bandeirinha aqui também. Fui lembrando aqui eu lembrei de um caso onde tinha uma equipe que estava fazendo muita pesquisa e não estava conseguindo imprimir qualidade. Aí é outra história, né? Aí é outra métrica que vai precisar de uma avaliação, né? Que vai precisar de alguém falar, cara, sendo muito honesto, a gente gastou tempo, a gente não vai conseguir usar nada do que você fez porque tá errado, né? Metodologicamente está errado. Então, tem várias outras coisas. E eu queria só trazer uma prática, assim, que eu acho importante de todo mundo pensar, porque vira e mexe, a gente recebe pergunta ou problema de alunos, etc., que vai mais ou menos assim, ó. Ah, Pedro, eu sempre faço isso, mas ninguém olha. Ninguém faz nada.
Eu sigo esse processo já há 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Todo mundo que já passou aqui faz, mas eu sinto que ninguém se engaja, ninguém vê, a gente só faz por fazer. Cara, sendo muito honesto, se você está fazendo só por fazer, tem algum erro aí. A gente precisa saber se esse processo, se essa prática está gerando resultado ou não. O que você pode fazer? Se é um link que você divulga, se é um vídeo que você coloca, analisa as métricas dele, né? Desse link que você divulga, encurta esse link em algum lugar e vê quantas pessoas clicaram, assim. A verdade vai vir, de alguma forma. E eu já despriorizei iniciativas de comunicação interna porque o meu time estava gastando um tempo por semana para fazer post em Slack, etc., né, com algumas iniciativas, e eu fui vendo que tinha 1, 2 cliques num canal com 200 pessoas. Eu falava, cara, tem uma coisa errada. Então, aí a gente sai desse lugar de, ninguém olha o que eu estou fazendo, para, peraí, deixa eu testar isso aqui, deixa eu experimentar, deixa eu ver se as pessoas estão acessando, para eu ter argumentação para descontinuar alguma coisa que sempre aconteceu. Se você virar e falar só, vamos descontinuar, dependendo da pessoa, ela vai falar assim, mas com base em quê? E você não tem base em nada. Então, busca isso para conseguir entender de fato ali o que vai poder ser mudado. E é verdade, assim, como qualquer pesquisa, a gente vai atrás das verdades. As verdades podem ser dolorosas. Boa, eu queria só refrasear uma coisa que eu falei, porque pode ficar parecendo para alguém que está ouvindo que eu estou preocupado em números, né? Então, tipo, fazer mais pesquisa. Pode parecer isso. Mas no processo que a gente criou aqui, uma pesquisa que tem problema metodológico, ela não chega no final. A pesquisa que tem problema metodológico, ela volta para a fase em que a gente está alinhando até ela ser executada. Isso faz com que o tempo de duração da pesquisa ele aumente, porque ela vai fazer um retrabalho. Então, eu só conto o tempo da pesquisa que chegou até o final. Se a pesquisa tiver algum problema de metodologia, se ela tiver algum problema de comunicação, se ela tiver algum problema de recrutamento ou de alinhamento, ela não chega no final. A gente vai ter que ficar com ela até a gente resolver aquele problema de pesquisa. Então, isso vai mexer com o tempo da pesquisa. Então, são alguns thresholds que a gente põe ali para garantir que o processo tem qualidade, né? Então, assim, garantir que, poxa, a pesquisa tem que ter um alinhamento prévio com os stakeholders. Garantir que ela precisa ter um documento de planejamento que tenha uma matriz RACI que marque todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente naquela pesquisa. Garantir que ela tem critérios de recrutamento super claros, garantir que aquele critério de recrutamento foi alinhado com o nosso time de relacionamento. Então, tem critérios de qualidade ao longo do projeto, mas eu uso a métrica de tempo porque eu assumo que se ela chegou ao final, vai ter uma qualidade boa. Lógico, tem suas exceções, mas por via de regra é essa, só para não ficar parecendo que eu tô lá fazendo muita pesquisa, né? Então, joga num Hotjar lá com uma pesquisa em IPS, já é uma pesquisa, né? Acabou. Não é bem assim. A gente tem um processo de pesquisa e ele garante que vai ser uma pesquisa de qualidade até o final. Aí o que o Luiz acabou de falar, que a gente vê nas entrelinhas e no discurso dele essa criticidade que a gente fala que um profissional de Ops tem que ter. Então, é basicamente isso. E eu sei que o Luiz também sabe qual é o número de pessoas que batem na porta dele para tirar alguma dúvida, para pedir alguma consultoria rápida de pesquisa para ele, né? Isso também são métricas, né? Imagina só, se o Luiz está sendo por semana, vou colocar entre aspas, tá? Porque não é isso, mas para ficar claro, incomodado por pessoas, né? Por PDs, por até outros researchers, né? Por que não? E essa também é uma métrica. Cara, como assim eu estou gastando 40% da minha semana ensinando as pessoas a fazer algo? Como que eu escalo isso? Será que é melhor um treinamento? Será que é melhor buscar alguma outra coisa para eu ter mais tempo aqui para me dedicar a outra coisa? Então, eu sei que você tem esse lado aí também, Luiz, que a gente já trocou esse tipo de figurinha, né? Excelente. Bom, vocês acabaram respondendo as minhas anotações aqui. Eu só quero reforçar mesmo. Eu acho que para quem está nos ouvindo, saiba diluir muito bem o que foi dito aqui agora, porque assim, foi comentários extremamente maduros, sabe? Eu acho que o nível de conversa que vocês chegaram de discussão aí e tal, eu acho que foi extremamente sênior e vai gerar muita reflexão na galera.
Muito do que vocês falaram de refletir por que vai criar aquela métrica, né? É isso aí que eu queria citar. Porque senão o pessoal fica muito ficcionado no bonito. Ah, eu preciso ter aquele número porque vai ser agradável aos olhos, sabe? A gente aumentou aqui a nossa quantidade de pesquisa, desconsiderando o que o Luiz comentou, né? Que existem fatores externos ali que influenciam. Então, meu ponto é só para quem está ouvindo tomar cuidado de como a gente vai expor esses números e se apoiar neles também, né? Então, a, uma das habilidades desse profissional é realmente ter o crivo ali e entender como vai utilizar da melhor forma isso, né? Enfim, isso aí. Cara, até para continuar essa discussão, porque eu acho que é uma discussão madura mesmo, tipo, pra gente fazer. Até para fazer um paralelo em relação a Design Ops, né? Eu sei que a gente vai comentar um pouquinho essa questão do Diversity Ops, do Design Ops, para a gente conseguir fazer um paralelo legal aqui. Quando a gente pensa no sucesso do design hoje, normalmente, em muitos lugares, eu acho que por via de regra, ele é atrelado ao sucesso da engenharia. Então, assim, consigo, é fácil de pensar numa anedota em que um projeto de design foi muito bem feito, com as interações muito bem pensadas, a experiência muito bem feita. O time de engenharia não conseguiu replicar isso, né, na vida real. E aí a ideia, o objetivo final de tudo, que é uma boa experiência do usuário, não foi completo, né? Então, às vezes essas coisas elas estão muito atreladas. Então, às vezes a gente pensa no Design Ops, por exemplo, qual que é a métrica, né, do design, por que o design funcionou ou não funcionou. A gente, inevitavelmente, vai ter que pensar no processo de desenvolvimento de produto lá na engenharia. Será que eles estão conseguindo medir esse processo? Será que eles precisam de uma ajuda para fazer isso? E às vezes a gente está tanto no nosso mundo, né, de tipo, pôr lá no Figma e medir a quantidade de componentes e tal, que às vezes o time de engenharia está precisando de uma força para medir, fazer o próprio processo, que se a gente estivesse ajudando eles lá, seria. Vocês ouviram minha cachorrinha, né? Só falei que ela Eu ia tocar falei, alguma. que bom que a gente anunciou pra galera. Está aí a lenda. Tá aí, daqui a pouco ela aparece aqui. Então, estava falando que às vezes é muito melhor a gente conseguir empoderar o time de engenharia a construir e medir o próprio processo do que ficar no nosso próprio, né? Então, só fazendo um paralelo aí sobre essa importância de definir o que é sucesso. Eu tô dando várias tarefas aqui pra galera que tá escutando a gente. A minha última tarefa é a seguinte: pergunta para sua liderança direta o que é um bom trabalho de pesquisa de design. Pergunta para seus colegas o que é um bom trabalho de design e pesquisa. Pergunta para o C-Level o que é um bom trabalho. Né? Se todas essas pessoas responderem a mesma coisa ou similar, cara, legal, bacana, tá? Mas grandes chances de cada um responder uma coisa diferente. Então, aí existe um espaço muito grande de alinhamento. E aí você fala, mas eu sou só um analista, eu sou só um designer pleno, eu sou só um researcher sênior numa empresa que tem 40, 50 researchers, eu não vou pegar isso. Cara, pega, né? Por que não? Busca isso, fala com a liderança, troquei uma ideia aqui, cada um me respondeu uma coisa, vamos criar uma missão do time, ou do capítulo, ou da área, o que for. Vamos tentar pensar onde que a gente quer chegar até o final do ano, e aí depois disso a gente pensa nas métricas. Bora. Tecnicamente, uma boa gestora, um bom gestor já deveria estar fazendo isso, né? Mas tem tanta coisa para um bom e para uma boa gestora fazer que pode ter deixado isso de lado. Então, se você está num time, né, jogue junto com o time também. Então, é uma tarefinha legal para você fazer sem olhar de desafiar negativamente as pessoas, de mostrar que um está certo ou está errado, não, tá? É mais para você criar essa base e tentar oferecer alguma ideia. Quem sabe sai algum projeto interno legal aí. Excelente. Acho que a gente vai ter que gravar de novo, porque cada vez fica melhor, hein? Pois Eu é, pensava que você eu ia ia. falar que o meu áudio deu ruim. Eu disse, putz, cara. Não, poxa, aí não, né? E vamos ser claros, a gente está aqui de novo por causa do Luiz, que o áudio dele que não estava certo. É Então é verdade. isso, é isso. Então é isso. E vamos deixar as claras aqui. Mas eu ia Indefensável, é isso. falar. Eu ia falar isso com vocês no off, no WhatsApp, mas eu gostei muito mais desse papo que do primeiro, inclusive. Não sei como que vocês se sentem aí. Uhum. Concordo É, por isso que totalmente. eu falei.
Ficou bem mais direto, né? Conclusivo, assim, nas paradas. Show de bola, galera. Eu ia deixar pra vocês dicas finais e tal, mas fiquem livres aí agora pra falarem aí as palavras finais, mas eu acho que vocês conseguiram cobrir muita coisa aí bacana, deixar várias tarefinhas aí, reflexões. Gostei muito, aprendi muito com vocês e show de bola. Muito obrigado pelo tempo de cada um. É isso, cara. Pera aí. Não corta isso, porque, ó, pra quem tá escutando a gente, eu e o Luiz, a gente fica combinando aqui quem que vai primeiro. Dessa vez a gente não combinou. Então vai, Luiz, primeiro. Tá, eu vou lá porque é muito rapidinho, assim, essa questão de dicas, né? Eu vou repetir um pouco do que a gente falou no final do episódio anterior, que teve problemas de áudios, mas então eu vou repetir o que eu falei, assim, a minha recomendação para as pessoas que estão ouvindo é estudar gestão de projetos. Assim. Eu acho que essa é uma disciplina muito importante no que a gente faz, não só para quem trabalha com pesquisa, mas para quem trabalha com design e para quem trabalha com produto, isso é muito importante. Acho que em algum momento a nossa comunidade de alguma forma demonizou o projeto, né? De alguma forma colocou como antagônico o produto e o produto ficou com a conotação é boa, né? Produtizado é bom, e o projeto é negativo, tem um prazo. Acho que em algum momento isso aconteceu, mas o que eu proponho aqui é de reinventar essa lógica um pouco e estudar a gestão de projetos, porque tem muito ferramental que até para gestão de produto é muito bom de a gente conseguir fazer coisas do tipo avaliação de risco, gestão de stakeholder, tudo isso que vem da disciplina de gestão de projeto, que é estudada há décadas, é muito rico para a nossa disciplina, então eu deixo essa recomendação, não só de exercitar a gestão de projeto, procurar cursos de gestão de projeto, ler sobre gestão de projeto, ver vídeos sobre gestão de projeto. Eu acho que é uma disciplina ainda bastante subestimada na nossa comunidade, e é a minha aposta de que é o nosso próximo passo de maturidade, ele está ali apoiado na gestão de projeto. Essa é a minha recomendação. E as suas, Pedro? Vamos lá. Só um pequeno comentário antes. Gestão de projeto, gestão de produto dá para coexistir. Ponto final. É isso. E precisa, né? Principalmente no nosso cenário aqui. Algumas recomendações. A primeira delas é para vocês seguirem Luiz Arthur Nascimento no LinkedIn. É um profissional incrível aí de pesquisa, de Research Ops. Seguirem João Vitor no LinkedIn também. E consumirem aí conteúdo sobre Design Ops. Outra coisa, tá chegando um livro de Research Ops da Kate Tozzi, que vem pela editora Rosenfeld, que eu estou super animado. Eu acho que vai ser uma das primeiras. Já existem outras obras, mas eu acho que nesse nível, a mais amarradinho e que seja capitaneado por uma profissional que tem se dedicado quase que full time, né, todo o seu tempo para falar de Research Ops, acho que vai ser a primeira vez. Então entrem lá no site da Rosenfeld, coloquem o e-mail de vocês para vocês saberem. Acho que deve vir ainda em 2024, início. Tem mais outras duas, Comunidade de Research Ops aqui no Brasil. Vou pedir, João, para você colocar o link aí para a galera depois, na descrição. Então, é uma maneira legal de vocês entrarem em contato com outros profissionais da área, até você, se é PM, ou só PD também, para você ver o que tipo de discussão acontece lá. Eu faço isso muito, tá? Eu entro em grupos e comunidades que não são as minhas para eu ver o que está acontecendo ali e que tipo de conhecimento eu posso trazer. Né? Gosto muito de aprender não estando na minha bolha. E por final, a Observe, que é a comunidade brasileira de UX Research. Então, tem muito conteúdo ali, tanto em YouTube, sobre Research Ops, sobre pesquisa, com essa visão mais crítica e potente, né, que a pesquisa pede. Então, acessem lá o site. João, também vou pedir para você colocar aqui, mas é observeux.com.br. Estou nas redes sociais, meu LinkedIn, só buscar lá Pedro Vargas, Instagram, o Pedro UX. Vocês vão ver 2 Pedros diferentes. No Insta eu sou um pouquinho mais solto que no LinkedIn. No LinkedIn eu sou mais treteiro e mais textão do que no Instagram. E por aí vai. É isso. Obrigado, João, pelo papo, pela abertura e por permitir que a gente conversasse sobre esses temas aqui tão alto nível. Valeuzão.